Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, hoje é dia de jogo. Vascão da Gama vai a campo pela segunda rodada do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. A gente vai falar muito sobre esse combate envolvendo Vasco da Gama e Boa Vista. Vamos abordar aqui o assunto do sócio torcedor. A diretoria do Vasco aí pretende arrecadar cerca de 17 milhões aí com sócio torcedor até dezembro. A gente vai falar muito sobre a saída de jogadores aí. Mais um jogador pode sair para o Grupo City. A gente vai falar muito aqui sobre a situação do Bruno Gomes. Bruno Gomes que ficou sem clima no Vasco da Gama. E a gente vai falar muito sobre a SAF. Ontem a Sempre Vasco fez uma live falando sobre a SAF e eles não conseguem mais esconder a vontade de vender o Vasco da Gama. A gente vai falar muito sobre a AGE. A gente vai ter o recolhimento das assinaturas hoje lá em São Januário. Já está rolando. E vamos falar aqui sobre a ação dos Templários. Afinal de contas, houve uma movimentação ontem. Então até fiz uma colinha aqui, porque tem muitos assuntos. Para o vídeo não ficar longo, vamos lá. Mas antes pedir para vocês aí, simplesmente deixar o seu like ou o seu dislike, se inscreva no canal e, por favor, ativem o sininho. Bom, meus amigos, com relação a Vasco da Gama e Boa Vista, o Vasco vai a campo hoje às 21 horas. Primeiro jogo no estádio de São Januário. E é o seguinte, expectativa muito grande para a gente ver o Vascão da Gama novamente dando show, assim como deu lá em Volta Redonda, onde goleamos a equipe do Voltaço por 4-2 lá na Cidade do Aço. Dessa vez a gente terá o apoio aí do nosso torcedor. E o Zé Ricardo está com um plantel aí cheio, todos os reforços regularizados. O único desfalque no dia de hoje será o Vitinho, que sofreu uma lesão no tendão, né? Uma lesão complicada, mas todos estarão aptos aí para poder jogar. Inclusive o Yuri Lara, que se queixou aí de um incômodo na coxa, está confirmado. Então o time do Vasco deverá ser Thiago Rodrigues, Everton, Ulisses ou Cangá, Anderson Conceição, Edmar, Yuri Lara, Juninho, Nenê, Gabriel Peck, Bruno Nazário e o Raniel, que prometeu R$ 500 para quem dá assistência para eles. Deixem aí no comentário aí e me diz quanto que será essa partida. Bom, meus amigos, com relação à situação aí dos sócios, a diretoria do Vasco, através da sua assessoria de imprensa, mencionou que pretende arrecadar aí cerca de 17 milhões e meio até dezembro com o sócio torcedor. O que vocês acham disso? Vocês acham que essa diretoria terá competência? Cada dia que passa, o quadro social do Vasco da Gama mais diminui, torcedor está desanimado, além aí da pandemia.
Bom, meus amigos, com relação à saída de jogadores, hein? O Bruno Gomes ficou com uma situação muito complicada, sem clima no Vasco, se queimou. Ontem os advogados do Bruno Gomes inclusive falaram que dificilmente vai dar em alguma coisa a ação que ele moveu lá na justiça, mas é o seguinte, né? O Vasco está fazendo aí uma composição com o Bruno Gomes amigável para rescindir o contrato dele. Fato que o Vasco não quer sair no prejuízo, já que o jogador forçou a barra para deixar o clube sem o Vasco receber literalmente nada. E o Grupo City, né, está monitorando aí a situação do zagueiro Zé Vitor, né, que inclusive está treinando já no profissional. Então, a multa rescisória dele aí na casa de 40 milhões de euros, cerca de 249 milhões de reais. Então, o Grupo City de olho nesse atleta aí, é um bom zagueiro, a gente viu aí na Taça São Paulo de Júnior, e a gente espera aí, né, que se for vendido, o dinheiro seja usado com responsabilidade. Bom, meus amigos, com relação à situação de reforços aí, foi confirmado, Felipe Torres, empresário, realmente ofereceu para o Vasco da Gama, e o jogador aguarda a resposta aí do Carlos Brasil para saber se estará nos planos do Vasco da Gama ou não. Agora, Felipe Torres, zagueiro que jogou no Corinthians e no Bahia, realmente foi oferecido ao Vasco da Gama. E ontem a gente teve, né, uma live fechada entre amigos lá na Sempre Vasco para explicar os trâmites da SAF e mais escancarado ainda a situação desses caras aí. Eles dizem ser oposição, mas querem vender o Vasco da Gama de qualquer forma e de qualquer jeito. E a gente fica se perguntando aqui qual é o interesse desses caras. E para combater toda essa sacanagem aí com o Vasco da Gama, a AGE neles, e está rolando aí neste momento, lá em São Januário, começou às 9 horas da manhã, a coleta de assinaturas. Os grupos políticos presentes, falta muito pouco, a gente caminhando aí para 70%, faltam aí cerca de 800 assinaturas. E como haverá jogo do Vasco da Gama hoje, as pretensões aí são grandiosas para que a gente consiga atingir esse objetivo o mais rápido possível, para a gente poder convocar novas eleições no Vasco da Gama. E por falar em novas eleições, ontem a gente teve aí movimentação finalmente na ação dos Templários. O processo estava parado desde o dia 20 de outubro do ano passado, e ontem a gente viu este processo voltando para a primeira Câmara Civil, né? Saiu da conclusão. Então há uma expectativa muito grande para que a qualquer momento o sistema do Tribunal de Justiça seja atualizado com deferimento ou não com relação à suspeição do Dr. Paulo Roberto. Então a gente está acompanhando esse processo, já não se encontra mais no gabinete do Dr. Camilo Rulieri, ele foi com remessa aí para a mesa do escrivão, e a qualquer momento a gente pode ter novidades com relação a isso aí. Então, de todas as formas aí, há uma grande expectativa para que haja mudança na presidência, uma grande reviravolta, seja através aí do judiciário, embora poucas pessoas acreditam, ou pelo caminho aí da AGE.
O importante é tirar esse Jorge Salgado o mais rápido possível da presidência do Vasco da Gama. Eu agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!